Oi, pessoal! Hoje daremos início à semana 3 do volume 4 do PET. Aula de Biologia, professora Juscelia, turma do segundo ano. O tema da nossa aula hoje é algas. A partir dessa aula, você vai identificar os principais tipos de algas existentes, na natureza, reconhecer a importância ecológica delas e também compreender um pouco da fisiologia das algas. Lindas, né? Ó. Elas são cheias de cores, porque tem pigmentos, mas não fazem parte do grupo do reino das plantas, tá? Elas vão fazer parte aí do reino protista e de um posterior reino, como a gente vai comentar mais na frente. Abrem o material de vocês, a gente está iniciando o conteúdo aqui. Nessa semana você vai poder estudar sobre as algas, suas características e importância ecológica. Nesse primeiro momento aqui já fala da característica e diversidade das algas. Esses organismos são diferentes das plantas por não apresentar embriões independentes. É composto por organismos eucariontes e majoritariamente autótrofos fotossintetizantes, com grande diversidade de formas e pigmentos, certo? Além disso, as algas têm o corpo em forma de talo, isto é, não possuem raízes, caules, folhas com tecidos, Ainda que nossa figura aqui lembre um pouco plantas, mas é composto aí apenas de talos, certo? Não tem aquelas partes como uma planta possui. Existem espécies de algas unicelulares e pluricelulares, vivendo isoladas ou em colônias. As formas microscópicas, porque são são talos aí, mas tem aquelas também com 60 metros de comprimento, então é bastante diversificado aí essas algas. Esses talos podem ser laminares ou tubulares. A presença de parede celular é a característica marcante na maioria das algas, uma vez que representa importante barreira de proteção para as células que compõem, a parede celular aí que confere à alga a principal função aí de proteção. As algas, habitam principalmente ambientes aquáticos, como mares, rios, lagos e lagoas, fontes termais também. Algumas espécies podem ser encontradas em ambientes terrestres, com solo úmido e cascas de árvores, ou ainda em associação mutualística, com outros seres vivos, como é o caso dos líquens. Lembra quando a gente estava falando de fungos? O líquen é o quê? É uma associação de fungo com algas. Forma aí o líquen. Dando continuidade, aqui fala um pouco sobre a classificação das algas, certo? As algas, elas possuem pigmentos fotossintetizantes, clorofila e outros pigmentos também, que auxiliam aí esses pigmentos como carotenos, xantofilas e outros. Então, aqui fala sobre esse grupo, o fato deles serem classificados aí, composto no reino protista, Então, algas estão classificadas no reino protista, juntamente com protozoários e outros organismos que não se encaixam no reino dos fungos, nem planta e nem animal, Só que avanços tecnológicos aí, da filogenia molecular sugeriram a construção de um sexto reino. Olha só, já se fala desse reino aí cromista, que inclui, além de algas, fungos aquáticos, como insetos e certos protozoários. Esse reino refere ao colorido, porque são seres aí que tem muito pigmento, a cor, e embora alguns componentes do grupo sejam incolores, a maioria possui pigmentos fotossintetizantes. Então pode ser aí que nos próximos capítulos, nos próximos anos, venha aí o sexto reino chamado cromista, certo? Um dos critérios tradicionais de classificação das algas tem a ver com o tipo de pigmento e pode ser encontrado nos plastos. O que são plastos? É um tipo de organela, Assim como a forma e o tamanho dessas estruturas. Os plastos, que vem a definição dele, os plastos são organelas membranosas que podem conter vários tipos de pigmento. Lembra que a gente falou, em algum momento vocês já devem ter ouvido falar que a clorofila é o pigmento da planta,
Então, o mais conhecido dos plastos é aquele que apresenta em seu interior o pigmento clorofila, certo? A classificação das algas aqui vão ser adotadas nesse sentido, né? Características básicas dos grupos das algas, né? Vou falar brevemente para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro grupo aí da clorofita, né? Porque tem pigmento de clorofila, carotenos, xantofilas. O gênero aí é uva, né? Esses seres são unicelulares e pluricelulares. Essas algas têm como substância de reserva em sua célula o amido e a parede celular é constituída de celulose, esse carboidrato aí. E tem outro grupo chamado aí de faelfita, esse grupo aqui. Também tem clorofila, tem fulcoxantinas, carotenos, outros pigmentos, né? Laminária, que é o gênero, todos são pluricelulares. Substância de reserva são óleos. E tem aí a parede celular constituída de celulose e alginato, certo? Outro grupo, rodófita, também tem clorofila e gênero aí diferente dos outros, é pluricelular em sua maioria, amido, celulose, agar, né? E carragenina. E eu vou só citar os outros e vocês façam a leitura, né? Crisófita é o outro grupo aí de algas, então nós falamos clorofita, faeófita, rodófita, crisófita, pirrófita e euglenófita, tá? E aqui são os pigmentos que a compõem, o gênero, a organização celular, né? Desse tipo de alga, a substância de reserva na célula e a parede celular que compõe aí a alga, que confere a ela proteção. Esse foi o ponto 2. Vamos para o último ponto agora, que é a reprodução das algas. Como as algas se reproduzem? Elas podem se reproduzir de duas formas, de forma assexuada ou de forma sexuada. E aqui mostra o desenho esquemático aí do ciclo de vida da alternância de geração das algas verdes, né? De exemplo aí de uma alga verde, ou chamada também alface do mar. Parece, né, uma alface. Faz sentido aí. Então, a reprodução assexuada produz organismos geneticamente idênticos, né, ao seu progenitor, lembra? E nas algas, essa reprodução pode ocorrer por meio de esporos, por divisão binária, né? Então, os esporos aqui sofrem mitose, que é a reprodução assexuada, uma divisão simples comum nas algas unicelulares, ou ainda por fragmentação dos filamentos, certo? Que cresce e origina outro indivíduo. E a outra forma que é de forma sexuada, né? Mostrando o mesmo organismo aqui no processo de reprodução sexuada, onde que acontece? Ocorre alternância de gerações ou metagênese, tá? É um processo aí em que depois esses gametófitos, né, se diferenciam em N e N aqui, porque é o masculino e o feminino, eles se diferenciam, certo? Nós chamamos essas células de haploides, né, porque elas vão passar por processo de fecundação aí, e depois, após a produção dos gametas, né, nos gametângios, certo? Vai ocorrer a fecundação. E essa célula que antes era N, vai passar a ser o quê? 2N, porque fecundou, né? Ocorreu aí a fecundação dessa célula haploide. Aí ela virou diploide 2N. E aqui a fórmula, a primeira célula que se forma é o zigoto. E ele vai sofrer sucessivas mitoses, produzir o esporófito, o esporângio e o ciclo continua, certo? A importância das algas. As algas, eles são autótrofos fotossintetizantes, né? Por isso que se semelham tanto a plantas em alguns momentos, porque elas ocupam o primeiro nível trófico na cadeia alimentar, porque ela é produtora, né? Fase fitoplâncton, servindo de alimento para o zooplâncton e outros animais, né? Marinhos. Por meio do processo fotossintético, as algas produzem 70 a 90% do oxigênio liberado na atmosfera, garantindo aí o processo respiratório dos seres aeróbios de todo o planeta, né? Apenas uma parte do oxigênio delas produzido que elas utilizam para respirar, e boa parte do excesso aí é eliminado para
atmosfera. Por isso que a gente fala 70 a 90%. As algas também, elas são muito utilizadas na indústria, né? Algas verdes, vermelhas e pardas são empregadas no preparo de chás, de pratos típicos. A espirulina, né, que é uma alga verde unicelular, é comercializada na forma de cápsula, né, em dietas, porque elas são ricas em proteínas, certo? É um tipo de alga, né? Então a gente utiliza as algas muito mais do que a gente imagina, né? Então, em condimentos também elas são utilizadas. Vou voltar aqui. As algas são utilizadas em condimentos, em sopas, certo? Por meio da cultura de micro-organismos, essa técnica aí é empregada na eficácia de diversos medicamentos. O agar, que é uma substância produzida pela alga, é usada na indústria de doces e de pães. As algas também produzem a carragenina, que é extraída da parede celular, é utilizada como substância aí de doces, sorvetes e bebidas alcoólicas. Né? Então, bebidas lácteas, desculpa, e achocolatados, nos quais estabilizam de alguns tipos de doces, né? Algas pardas produzem o alginato, né? Ou algina, que é usado aí na fabricação de cosméticos, olha só, batom, né? Sorvete. O alginato também é empregado nas massas de moldes dentários, que é utilizada pelos dentistas. Então, tem uma ampla comercialização aí das algas, né? E dos produtos que elas liberam, né? De seus pigmentos, sua parede celular, enfim. As algas são organismos encontrados tanto em água doce, a gente fala muito do mar, né? Mas elas também são encontradas em água doce, como em ambientes marinhos, né? E apesar de terem diversas utilidades para os homens, muitas causam transtornos em proporções indesejáveis. Por quê? Elas produzem e liberam aí toxina, que recebe o nome de floração. Essas toxinas em excesso aí podem provocar morte de peixes, né? Das diatomáceas aqui, por exemplo, quando morrem, sedimenta e forma o depósito de carapaças silicosas. É outra utilidade das algas, tá? Formando aí um tipo de rocha chamada diatomito, que é usada aí como forma de tijolo, né? Usada em construções de regiões litorâneas, certo? Maré vermelha é um efeito aí causado pela reprodução das algas, né? Quando ocorre a elevação da temperatura e o ambiente está favorável, né? Por exemplo, ocorre abundância de nutrientes, ou então abundância de nutrientes, algas pirrófitas, né? Esse pigmento aí tem cor vermelha, ou dinoflagelados podem causar maré vermelha. Vocês devem ter visto em jornais, fotos, né? Daquela mancha avermelhada no mar, que provoca a morte aí de organismos aquáticos como peixes e também mamíferos, podendo ter efeito no corpo dos moluscos que acabam se alimentando, né? Crustáceos que acabam se alimentando dessas algas. E a pessoa, ao consumir um desses organismos, né, pode causar aí o que? Intoxicação, né? Liberação de toxinas, formando pessoas que se alimentam desses organismos pode ter aí intoxicação. Esse fenômeno é provocado pela liberação de toxinas na água, formando grandes manchas que podem ser avermelhadas. Quando a população de algas diminui, o fenômeno desaparece rapidamente. É um processo natural aí que ocorre de forma, assim como aparece, né? Ele desaparece de forma natural aí também. E aqui é a nossa atividade da semana.